palavra de Deus para nós hoje está em Evangelho de João, capítulo 2, verso 23 a 25. Evangelho de João, capítulo 2, verso 23 até o verso 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigada pela possibilidade de abrirmos a mesma, meditar nela. O Senhor nos dá leitura, o Senhor nos dá entendimento, sabedoria, mas pedimos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, nos encha da Tua palavra vinda do céu, que entre em nossa alma, faça morada em nosso coração e conduza o nosso caráter e o nosso viver. Obrigado pela comunhão da igreja, que hoje vamos expressar aqui, Senhor, lembrando do sacrifício e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dele oramos, amém. Queridos, Deus e os relacionamentos, talvez seja um tema muito próprio para a ministração da ceia. Aqui está dito que nós somos todos um só corpo, nós estamos unidos na igreja. E rapidamente hoje eu quero falar com vocês a respeito dessa leitura e do difícil momento que Jesus Cristo passou no início do seu ministério. Deus e os relacionamentos. Nós todos estamos aqui nessa terra, vamos passar um tempo aqui na terra, voltaremos para a glória. Por quê? Todos nós sabemos que nós somos salvos pela graça nós somos salvos. E vamos caminhar para a eternidade, com certeza, não tem a menor dúvida disso, porque isso não depende dos nossos méritos, mas dos méritos de Cristo. Viveu, proclamou o Evangelho, morreu, derramou seu sangue, para nos dar um lugar na eternidade. Isso está tudo certo. Mas nós temos que passar um tempo aqui na terra. E esse tempo nós nos relacionamos. Nós nos relacionamos. Relacionamos com pessoas que estão em nosso meio, pessoas que conhecemos há longo tempo. Nos relacionamos com pessoas que conhecemos mais ou menos, talvez os nossos vizinhos, talvez alguma pessoa que trabalhe conosco. Relacionamos de maneira distante com irmãos de outras denominações. Nos relacionamos com a sociedade, que tem uma leitura bem diferente da nossa a respeito dos parâmetros de fé, de crença. Nós nos relacionamos e estamos em constante formação. Cada dia você conhece mais uma pessoa, né? Você se aproxima mais de alguém, você se relaciona com mais alguém, e aquelas pessoas que você se relacionava tanto, já não se fala mais, já passou, é só alguém no seu Facebook, lá no seu Instagram, e ficou no arquivo dos amigos desaparecidos, né? E que isso aconteça, e com certeza isso vai acontecer. O texto sagrado nos fala a respeito de Jesus, um momento especial de Jesus, onde Jesus se relaciona já em atividade no seu ministério. Ele realiza o seu primeiro milagre da transformação da água em vinho, e as pessoas ficam com os olhos arregalados, todas doidas para se aproximar de Jesus, porque ele faz coisas maravilhosas, né? Pô, transformar água em vinho é bom demais, né? Vamos nos aproximar dessa pessoa, porque
Chegar lá em casa, a primeira coisa que eu vou pedir para ele, ó, o senhor fez lá na festa, faz aqui em casa também. Transforma a água em vinho para nós, porque nós gostamos daquele milagre. E se aproximaram dele e viram coisas maravilhosas em Jesus. É um bom amigo para se ter, né? Uma pessoa que transforma a água em vinho, é uma boa amizade, né? No pior das instâncias, eu vou vender esse vinho. Eu tinha água, agora eu transformo em vinho, vou vender esse vinho, vou ganhar um troco nas costas de Jesus. Vamos fazer. E a turma gostou do que ele fez, né? E diz o texto lá, no capítulo 2, verso 11, e os seus discípulos que estavam com ele, creram nele. Foi uma virada. Pensavam que ele era apenas mais um profeta, e agora o cara fez uma coisa maravilhosa. Opa, vamos andar com esse cara, porque esse cara é gente boa. Depois ele dá um revés nessa postura, e ele entra no templo e chicoteia todo mundo. É a única vez que Jesus responde com ira em toda a Bíblia. Em outro momento isso não acontece, porque estavam fazendo negócio com as coisas de Deus. Estavam fazendo negócio com as coisas de Deus. E ali não era lugar para isso. Isso vai ser destruído e eu vou reconstruir a minha igreja. E ele deixa essa mensagem para aqueles que estão ouvindo. O culto vai voltar a ser culto, vai parar de ser negócio. Foi isso que Jesus falou. Vamos acabar com esse negócio aqui. Nós vamos voltar a fazer culto a Deus. E aí Jesus dá uma invertida aí na turma, e a turma já ficou olhando meio torto para ele. E acho que a água não vai virar mais vinda daqui para frente, né? Aí chegamos no verso que a gente leu, né? Que muitos aqui vão crer em Jesus. E nós estamos falando de relacionamentos. Jesus faz sinais, verso 23, e creram no seu nome. Puxa, verso 24, Jesus deixa claro que ele não confiava-se a eles. Ele não entregava de boa fé aqueles que estavam crendo. E verso 25 ele vai dizer, ele não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E nós estamos falando de um princípio de confiabilidade. Em quem você confia, aonde você deposita a sua fé, em que pessoas. Por que você depositou a sua fé em pessoas tais determinadas? Por quê? Porque ele faz alguma coisa, porque ele tem uma palavra de efeito. Por que você depositou a sua fé em alguma pessoa de natureza humana? Por que você fez isso? Com quem que você vai andar, meu irmão? Com quem que você está andando? Com quem que você anda? Quais são os interesses reais destas pessoas que você anda? O que eles se interessam realmente? O que eu vejo e o que eu não vejo nos meus relacionamentos? São questões importantes que Jesus nos desafia a olhar. Aonde as pessoas querem chegar quando elas se relacionam comigo? Aonde que elas querem chegar? Eu estava pastoreando uma igreja e o irmão fez uma leitura relacional com a comunidade. Ele disse assim: pastor, a sua igreja é muito rica, eu vou dar o meu dízimo e a minha oferta em outra igreja. Eu falei: nossa, então você não confia mais no pastor nem no conselho da igreja, porque você vai consagrar o seu dízimo e oferta em outra igreja. O seu pastor não é confiável e o conselho da sua igreja não são confiáveis para administrar o seu dízimo e a sua oferta. Meu irmão, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não sou eu que vou me preocupar com a sua contribuição. Mas fiquei vendo alguma coisa daquele irmão
que eu não via antes, que era o interesse dele manipular as coisas do reino e fazer negócio com as coisas do reino. Então ele olha para a igreja que ele é membro e ele diz: não, essa igreja não precisa mais dos meus valores. Ele dá para a igreja, não dá para Deus. Ele consagra para homens, não consagra para Deus. Ele consagra para o relatório financeiro, não consagra para Deus. Então, muito cuidado com os seus relacionamentos, porque tem coisa que você vê e tem coisa que você não vê. E rapidamente, queria mostrar para vocês algo que Jesus nos ensina. Em primeiro lugar, com cuidado com quem anda com você. Muito cuidado. Tome cuidado com as pessoas que você está andando. Não é porque vai à igreja, não é porque tem religião, não é porque fala de coisas da Bíblia que eles são confiáveis. Relacionamento, nós precisamos de confiança, com fé, boa fé e má fé. Tem relacionamentos com boa fé e tem relacionamentos com má fé. E você deve tomar muito cuidado para que os relacionamentos que você tem não sejam relacionamentos de má fé. Por exemplo, aquela pessoa que está sempre pedindo dinheiro para você. Essa é uma péssima companhia. Ela não é capaz de viver do seu própria renda. Ela não é capaz de viver com o seu próprio trabalho. E a palavra de Deus diz: aquele que não trabalha, não coma. A pessoa que vai atrás de você porque você tem posses, não conviva com essa pessoa. Essa não é uma boa pessoa para você se relacionar. Elas estão interessadas somente nos seus recursos. E o ambiente da igreja não é um ambiente de negócio. Quer fazer negócio? Deus abençoe. Porta fora da igreja. Nós nos reunimos somente para adorar a Deus. O culto é só para glorificar a Deus. O resto é complemento. A primeira lição que eu aprendo com Jesus é essa. Vendo Jesus, essas pessoas, e eles olharam para os sinais. Eles não olharam para a manifestação gloriosa de Deus. Eles olharam para aquilo que poderia trazer algo de bom e negociável para eles. Se ele faz a água virar em vinho, imagina o que ele pode fazer mais. E quanto que eu posso ganhar com esse cara? Vou me juntar a ele. Com certeza vou ter uma vida boa com esse tal de Jesus. Ele faz água virar vinho. Então, queridos, preste atenção, porque isso é terrível no ambiente onde nós estamos falando de um relacionamento com Deus. A base do nosso relacionamento é a cruz. O princípio norteador dessa igreja é a humildade. Ninguém veio fazer negócio aqui. Estamos construindo uma igreja para a igreja e para a glória de Deus. Nem do nosso nome esse patrimônio está. É só para a glória de Deus. Ninguém vai ganhar nada com isso. É só para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, cuidado com quem você está andando. Quem pensa nessa leitura, e nós temos uma igreja que propõe isso no meio evangélico hoje, está trilhando o caminho para longe de Jesus. Por mais belos que sejam os templos, por mais bonitos que sejam as celebrações, eles estão trilhando um caminho para longe de Jesus. Eles fogem da Bíblia. Eles fazem belos shows. Mas fazer negócio da igreja é o único momento que Cristo Jesus reagiu com violência. Nenhum outro momento Jesus fez isso. Segundo lugar, saiba em quem confiar, com quem você vai pôr fé.
E para isso é necessário conviver, é necessário estar embaixo do mesmo teto, é necessário conversar. E aqui eu vendo o meu peixe, é necessário visitar. Você não consegue conhecer ninguém se você não visita. E uma igreja tem que se conhecer, para que ela possa confiar uns nos outros. O depósito de confiança só é possível se nós pudermos orar uns nos olhos dos outros. Não é para pedir nada para ninguém, não. Pelo contrário, mais bem abençoado é dar. Esse verso não é muito legal, vamos tirar da Bíblia, né? Mais bem abençoado é dar, esse verso eu não gosto. Então preste atenção, Jesus conhecia a todos, verso de número 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ele sabia quem era um por um, e o que ia no coração de cada um. E ele podia confiar por fé em A, B, C e D. Então é importante que nós tenhamos uma relação de conhecimento, de confiabilidade, com pessoas, com fatos e com normas. Uma igreja está composta de pessoas, de fatos que fazem essa igreja caminhar junto e de normas que determinam a nossa caminhada. Então, adquira conhecimento para você entender muito bem com quem você está se relacionando, como as coisas acontecem e quais são os parâmetros para caminharmos juntos. Quais são os parâmetros para caminharmos juntos? A igreja estava reunida e era a hora da Santa Ceia. Jesus instrui a Paulo e diz, olha, vai fazer desse jeito. Mas presta atenção, toma cuidado com a mesa do ágape, que era um almoço que tinha antes da comunhão Santa Ceia. E naquela mesa, cada um fazia um junta-panelas. Só que o pessoal que tinha mais grana fazia o quê? Fazia o churrasco em casa e comia em casa mesmo. E o pessoal da polenta, tadinho, vinha com a polenta. E chegava lá, o junta-panelas virava uma polentada, porque quem tinha churrasco já comeu tudo em casa. Percebam como é que é a relação de confiabilidade? Não, quem tem coisa boa, come em casa. Quem tem coisa sofrida, come na igreja. Isso, alguns minutos antes da Santa Ceia, meus irmãos. Alguns minutos antes da Santa Ceia. Deus e os relacionamentos. Nós estamos falando de igreja, irmãos. Não estamos falando de porta fora, não, estamos falando de porta dentro da igreja. Então é importante saber em quem confiar, como Jesus, ele conhecia a todos que ali estavam. Terceiro lugar, prefira o contato pessoal do que informação de terceiros. Jogo todos os celulares no lixo agora, né? Mas prefira o contato pessoal. E a virtualidade veio nos tirar isso. E não há mais contato pessoal. A gente não se encontra mais. A gente não conversa mais. E só conversa aquilo que é interessante para nós. Ninguém quer ouvir ninguém. Todos nós queremos ser ouvidos, mas ouvir nenhum de nós queremos. Verso 25. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era natureza humana. Ele mesmo sabia o que estava no coração humano. Quanto mais superficial a igreja, melhor. A gente não precisa se relacionar, pastor. É uma beleza. A gente entra e sai e não conhece ninguém. Isso não é igreja. Nunca foi e nunca será. Jesus conhece pessoalmente a cada um. E o seu interesse não é na massa. O seu interesse é na sua pessoa.
relacionamento pessoal. A igreja não é virtualidade, irmãos. Ainda que a gente use do virtual, nós não somos virtuais. Nós somos presenciais. E bem presenciais. Termino. Aplicação. Busque relacionamentos verdadeiros. É a única possibilidade que nós temos de seguir o caminho de Jesus. Nós precisamos de relacionamentos verdadeiros com irmãos em Cristo Jesus. Segundo lugar, trace uma linha de confiança. Não tem jeito, você vai ter que conversar com o seu irmão. Você vai ter que dar atenção para ele. E você vai ter que cobrar a atenção dele. Isso é ser igreja. Terceiro lugar, para amar, é preciso que seja pessoal. Se não for pessoal, não tem amor. Não tem amor na virtualidade, irmãos. É uma ilusão de ótica. Não tem amor na virtualidade. Por mais belo que seja o culto, por mais lindo que seja o sermão, por mais bonito que seja o louvor, você não está na igreja. Não está na igreja porque você não ama uma tela. Você ama pessoas. Não dá para viver a igreja em virtualidade, ainda que usemos dela. Com certeza, queridos, é um desafio para nós como igreja. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.